Como criar uma carteira de fundos imobiliários do zero? É isso que iremos montar juntos na aula de hoje. Então, ao longo dos próximos minutos, iremos construir uma carteira teórica de fundos imobiliários. É a minha estratégia que eu utilizo para investir em fundos imobiliários. E, de certa forma, é uma carteira simples de ser construída, mas que ao mesmo tempo tem um bom potencial de retorno no longo prazo. E para início de conversa, por que que é importante ter uma boa diversificação na carteira de investimento? Simples, porque quando temos uma carteira de investimentos bem diversificada, diminuímos a nossa probabilidade de perda de capital investido e aumentamos a nossa probabilidade de ganhos no longo prazo. E não perder capital nos investimentos é muito importante, porque quando você perde, por exemplo, 50% do seu capital investido em um determinado ativo, só para você voltar para a estaca inicial, você precisará de um retorno de 100%. Por exemplo, se você investir R$ 1.000 em algo e esse negócio perder R$ 500 de valor, ou seja, você investiu 1.000 e ele agora vale 500, você sofre uma desvalorização de 50%. Mas para esse mesmo ativo que agora vale 500 voltar para R$ 1.000 novamente, pô, você precisará de uma valorização de 100%. Então, a relação perda-ganho nos investimentos, ela não é proporcional. Imagine então aquela pessoa que perde ali 80, 90% do seu patrimônio investido em algo. Pô, essa pessoa, apenas para voltar para o capital inicial, para a estaca zero, ela precisará de um retorno anormal, fora de série, apenas para recuperar ali o valor investido inicialmente. Então, é muito importante que na sua vida enquanto investidor, adote estratégias de preservação de capital ao longo do tempo. E uma das formas mais simples e inteligentes que temos de fazer isso é através da diversificação, porque à medida em que vamos colocando novos ativos ou mais ativos na carteira, o nosso risco vai diminuindo. Então, esse gráfico mostra muito bem isso. Então, à medida em que vamos colocando mais ativos na carteira, o nosso risco específico de cada ativo ele vai gradualmente também sendo diminuído. E isso faz com que o investidor ele diminua a sua probabilidade de perda de capital ao longo do tempo. Claro, desde que os ativos que ele coloque na carteira sejam bons ativos, com bons fundamentos. Mas para mim, a diversificação ela exerce uma outra função também muito importante, que é guiar o investidor na sua tomada de decisão. Quando o investidor ele tem uma estratégia de alocação de ativos muito bem definida, quando ele tem um planejamento de investimentos muito bem definido, pô, ele basicamente tem um mapa que guia a sua tomada de decisão, que guia a sua orientação nos investimentos. Então, ele se torna um investidor mais consciente e um investidor que tende a tomar decisões mais assertivas no longo prazo. Em contraste, o investidor que não tem uma estratégia muito bem definida de investimentos é um investidor que tende a tomar decisões mais erradas ao longo do tempo e também é um investidor que pode ser mais suscetíveis a tomar decisões baseadas em dicas, em recomendações, em notícias, e não necessariamente investir através de dicas, recomendações, notícias é uma boa para o investidor, porque, por exemplo, as corretoras todos os meses elas divulgam carteiras recomendadas. E se você analisar, todo mês ali vai ter um ativo diferente do outro. Então, se o investidor seguir essa carteira recomendada pela corretora de forma cega, pô, todos os meses ele vai comprar ativos novos, vai vender ativos antigos e vai aumentar o giro de carteira ao longo do tempo. O mesmo pode acontecer se ele tomar decisões de investimento baseada em notícias. Então, pô, uma hora um veículo de notícia financeira solta matéria muito negativa sobre um ativo que ele tem na carteira, ele vai lá e vende. Ou uma hora solta notícia super positiva sobre um ativo que ele não tem na carteira. Pô, ele vai lá e compra. E ele toma essas decisões de compra não orientada pela sua estratégia de investimento, mas pelo acaso do mercado. E no longo prazo é um investidor que tende a ter um retorno menor. E esse gráfico mostra muito bem isso. Então, é um gráfico que mostra o retorno anualizado de 20 classes de ativos, não. Mostra o retorno anualizado de 20 anos de algumas classes de ativos nos Estados Unidos, entre 99 e 2018. Então, você pode ver, por exemplo, que os REITs, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, obteve um retorno nesse período aí de quase 10% ao ano. As ações, 5,6% ao ano. A renda fixa, 4,5% ao ano. E o investidor médio, o investidor comum,
ele teve um retorno de 1,9% ao ano, inclusive menor do que a própria inflação no período. E por que esse investidor ele acaba tendo um retorno menor do que o retorno do mercado? Pô, simples, provavelmente o investidor que ele não tem uma estratégia de alocação muito bem definida. É o investidor que eu acabei de narrar para vocês. É aquele investidor que compra seguindo notícias, seguindo dicas, seguindo recomendações e aumentando o giro de carteira ao longo do tempo. E tem um outro estudo bastante interessante sobre o giro de carteira, né, que quanto maior é o giro da carteira do investidor, quanto maior o giro de patrimônio do investidor, menor o seu retorno líquido ao longo do tempo. Então, você pode acompanhar nessa barra cinza aqui, que quanto maior é o giro do investidor, representado pela barra cinza, menor é o seu retorno líquido, representado pela essa barra preta. Então, veja que quanto mais giro o investidor tiver na carteira, menor tende a ser o seu retorno líquido ao longo do tempo. Por quê? Cada giro desse que ele faz na carteira, haverá o pagamento de taxas, impostos, emolumentos, e esses atritos no patrimônio tende a fazer que esse investidor, no longo prazo, ele tenha um retorno líquido menor. Então, é muito importante você ter uma estratégia de alocação. Primeiro, para você ter um mapa que guia a sua tomada de decisão. Segundo, para você diminuir a sua probabilidade de perda ao longo do tempo. E terceiro, justamente para você evitar ficar fazendo investimentos, girando a sua carteira, seguindo recomendações, notícias financeiras ou algo do tipo, beleza? Então, feito esses esclarecimentos iniciais, vamos então à nossa montagem da carteira de fundos imobiliários. E na minha estratégia de investimentos, eu aloco 70% da minha carteira de fundos imobiliários em fundos de tijolos grande, fundos que têm uma boa diversificação de imóveis e também uma boa diversificação de inquilinos. Por quê? São ativos que dificilmente sofrerão impacto muito negativo por conta de um único inquilino, por conta de um único imóvel. Então, são ativos que tendem a gerar receitas consistentes ao longo dos próximos períodos e, claro, isso se reflete em uma distribuição de dividendos também consistente ao longo dos próximos períodos. Então, são ativos que eu considero mais defensivos, mais seguros, são ativos core. E essa deve ser a base da carteira do investidor. Claro, pelo menos na minha estratégia de investimentos, na minha visão de mundo, deve ser a base da estratégia do investidor. São os ativos que, compram imóveis e geram receita de aluguéis a partir desses imóveis. Então, a estratégia core é a base, é a fundação de uma carteira de fundos imobiliários. Então, são esses fundos que, no longo prazo, vão gerar a maior parte do retorno do investidor, dos dividendos do investidor. Então, eu gosto desses fundos porque são fundos que dificilmente perderão valor de forma acentuada ao longo do tempo. Muito pelo contrário, são ativos que eu tenho expectativa de justamente preservar valor ao longo do tempo e até aumentar o seu valor ao longo do tempo. E aqui, dentro dessa primeira parte da carteira de fundos imobiliários, entra fundos como, por exemplo, o HGRU, entra fundos como, por exemplo, HGLG, entra fundos como, por exemplo, a LZR, como o BTLG, pois são fundos que têm uma grande quantidade de imóveis, né? Todos esses que eu listei aqui possuem uma boa quantidade de imóveis e são fundos que têm uma diversificação de inquilinos muito interessante. Sem contar que, o BTLG, por exemplo, tem um portfólio de galpões logísticos muito bem localizados, o Bresco também, o XPLG, ele tem uma diversificação geográfica interessante. Então, são fundos que, na minha visão, devem preservar valor ao longo do tempo e geram dividendos consistentes também ao longo do tempo. Claro, esses dividendos podem sofrer variações, mas, de uma maneira em geral, são fundos que tendem a continuar entregando bons dividendos ao longo do tempo. O HGRE é um fundo de laje, um pouquinho mais arriscado, mas apesar de ter sofrido bastante nos últimos anos, ao longo de 24, 2025, esse fundo arrumou a casa, então é um fundo que hoje tem uma vacância controlada, tem um portfólio de imóveis ok e tende a gerar dividendos consistentes ao longo dos próximos períodos. O maior risco desse fundo hoje, eu acho que é uma concentração ali em 2 inquilinos, que, são bons inquilinos, mas que representam boa parte da carteira do fundo imobiliário.
mas o fundo é um fundo que, pô, está trabalhando de forma proativa, a gestão tem mostrado valor, então acredito que é um fundo que deve sim continuar entregando bons dividendos ou dividendos estáveis ao longo dos próximos períodos. Então, essa é a espinha dorsal da minha carteira, por exemplo, de fundos imobiliários. E aqui deixo claro que nenhum desses ativos é recomendação de compra, nenhum desses ativos, por exemplo, é recomendação de venda. Eu acho que todo investidor ele deve estudar cuidadosamente cada ativo que ele quer colocar na carteira e tomar as suas próprias decisões de investimento. Então, não encare isso como uma recomendação de compra ou nem como uma recomendação de venda. Até porque existem vários outros ativos de tijolos que podem compor essa carteira aqui de 70%. Aqui, esse rol ele não é taxativo, né? Existem outros bons fundos imobiliários que, por exemplo, eu não coloquei aqui. Esses fundos que estão aqui na tela são fundos a título de exemplo para o investidor, beleza? Então, essa é a parte central ali da minha carteira de fundos imobiliários. São fundos de tijolos que têm ativos reais e que tendem a preservar ou até mesmo aumentar valor ao longo dos próximos períodos. A próxima parte da minha carteira, e ali até 20% da carteira, está em fundos de papéis, né? Porque os fundos de papéis, eles possuem bastante CRIs em suas carteiras e muitos desses CRIs são corrigidos pela inflação. E é o que eu gosto nos fundos de papéis. Fundos que têm uma alocação majoritária ou a maior parte da carteira alocada em fundo em CRIs de IPCA. Então, isso acaba ajudando a proteger o investidor contra a inflação no longo prazo. Além disso, os fundos que eu listei aqui também possuem em sua carteira alguns CRIs de CDI, mas em uma porcentagem menor. E essa dicotomia IPCA e CDI faz com que esses fundos tende a ter uma distribuição de dividendos mais estável ao longo do tempo. Então, são fundos que também principalmente no caso do Kinea Securities e do MXRF11, são fundos grandes e que têm uma boa diversificação de CRIs. O AFHI11 é um fundo menor, mas tem também uma boa diversificação de CRIs no seu portfólio. Então, 20% da minha carteira estão em FIIs de papéis. Então, 70% tijolo, 20% em fundos de papéis. E por que eu gosto também dessa combinação tijolo-papel? Simples, o papel possui boa parte dos CRIs ali alocados em IPCA e quando os juros, por exemplo, sobem, esses fundos tendem a entregar mais dividendos. E os fundos de tijolos tendem a sofrer uma correção no preço das suas cotas. Agora, quando os juros caem, os fundos de tijolos tendem a se apreciar e os fundos de papéis tendem a diminuir a sua distribuição de dividendos. Então, essa dicotomia acaba suavizando a carteira ao longo do tempo, a volatilidade da carteira ao longo do tempo. Além disso, os fundos de papéis permitem que o investidor consiga se expor a CRIs que dificilmente ele conseguiria comprar, né, na pessoa física. Então, esse é um outro ponto interessante. Além de, claro, né, o investidor com um único aporte conseguir comprar uma carteira ali com mais de 50, às vezes mais de 60 CRIs na carteira. Então, isso também funciona como uma forma de diversificação, até mesmo, né, para investir ali em renda fixa imobiliária. Então, 90% da minha carteira está distribuída nesses dois tipos de fundos imobiliários, né? 70% ali em fundos tijolos, fundos mais defensivos mesmo, fundos raiz tradicional, e 20% em fundos de papel. E o restante, os outros 10%, beleza, aí sim pode estar alocados em teses mais avançadas, que são, por exemplo, teses novas, porém bastante interessantes, como, por exemplo, a tese de investimento em energia solar, a tese, por exemplo, de investimento em fazendas, a tese, por exemplo, de investimento em desenvolvimento imobiliário. Então, tudo bem, né, ter esses fundos mais novos na carteira, mas desde que a exposição ela seja mais comedida. Por que eu gosto de colocar isso aqui em questão? Simples, porque às vezes você pega um investidor que começou a montar a sua carteira de fundos de investimento imobiliário agora e você vai olhar a carteira desse investidor, 40%, 50% está voltada ali para investimento no agronegócio, né? Você tem ali 20%, 30% da carteira
em teses mais arriscadas. Então, um cara que, se você for somar tudo, 40, 30% do patrimônio está ali em energia, fazendas, desenvolvimento, que são teses bastante interessantes, mas são teses também mais arriscadas, que tende a ter resultados mais voláteis ao longo do tempo. Então, o preço das cotas desses fundos imobiliários, eles podem chacoalhar de forma mais significativa ao longo do tempo. Então, o ideal é que o investidor, se acabar investindo nesses ativos, tenha uma exposição pequena nesse tipo de fundo imobiliário, justamente para evitar perdas grandes de capital e até mesmo diminuir a volatilidade da sua carteira. Então, dentro de teses avançadas, temos alguns fundos aqui que já têm até um tempo, né, de história no mercado imobiliário, no mercado de fundos imobiliários, que é o Tegar 11, que, pô, é um fundo de desenvolvimento. Você tem o Risa Terrax, que é um fundo que investe em fazendas, e você tem, por exemplo, o Snell, que é um fundo que investe em energia solar, então, usinas fotovoltaicas. Então, são fundos que, pô, tem teses diferentes, inovadoras, interessantes, mas que são teses que ainda não são provadas pelo tempo. Então, tudo bem você ter esses fundos na carteira, mas desde que sua exposição ela seja comedida, tudo bem? Então, é basicamente assim que eu monto a minha carteira de fundos imobiliários. Pô, Anderson, e por que que você monta a sua carteira dessa forma? Basicamente, é basicamente você colocar mais capital, muito capital em ativos mais defensivos e pouco capital em ativos mais agressivos. Porque a maior parte do seu capital em ativos mais defensivos, no caso dos fundos imobiliários, vão garantir para a gente uma preservação de patrimônio e uma probabilidade de distribuição de dividendos constantes ao longo do tempo. E esse pouco capital em ativos mais agressivos, beleza, pode conferir ao investidor um potencial de retorno maior e incrementar essa carteira, ao mesmo tempo em que essa exposição a essas teses mais arriscadas, pô, a exposição ela é limitada. Então, se o investidor ganhar, beleza, ele vai ter um retorno incremental bacana, mas se o investidor tiver algum problema com um fundo imobiliário desse, o impacto não será tão significativo na carteira. Então, basicamente essa minha lógica de alocação em fundos imobiliários, beleza? Pô, Anderson, e se eu tivesse investido nesses ativos há 12 meses atrás, como seria a minha rentabilidade? Como estaria a minha rentabilidade hoje? Simples, né? Se você tivesse colocado ali mais ou menos R$ 1.000 em cada ativo desse daqui, tirando o Snell, tirando o Tegar 11, mas colocando esses outros ativos na carteira, se você tivesse investido ali mais ou menos R$ 1.000, vai variar, depender do preço da cota do fundo imobiliário, você teria hoje ali uma rentabilidade de 5,66%, então uma variação de cota, uma apreciação nas cotas de quase 6% e uma rentabilidade total de 17%, considerando a distribuição de dividendos. Isso sem considerar o reinvestimento desses dividendos. Então, veja que é uma carteira que, pô, pelo menos nos últimos 12 meses, conferiu ao investidor ali uma boa rentabilidade. É claro, é uma rentabilidade até acima da média, né, porque, pô, se pegar aí a Selic 15%, você tem ali os fundos imobiliários, né, rendendo 17%. Isso aconteceu muito em função dessa valorização das cotas, né, que aconteceu ali ao longo do segundo semestre de 2025. Então, veja que é uma carteira que, pô, tende a ter um bom retorno no longo prazo. Então, mesmo alocando em ativos defensivos, em ativos mais seguros, né, grande parte da sua carteira em ativos mais seguros, não necessariamente o investidor teria uma rentabilidade ruim. É claro, né, o ideal é que o investidor faça esses aportes todos os meses e vá reinvestindo os seus dividendos ao longo do tempo. E o patrimônio, né, conforme você pode ver aqui, ficaria muito bem distribuído pelo que a gente adotou na nossa construção do portfólio. Então, você teria aqui um pouco mais de 23% em papel, muito próximo aqui do que a gente desenhou, 20% em papel. Você teria ali um pouco menos de 10% em uma tese mais arriscada e quase 70% em fundos de tijolos. E o resultado da carteira é uma carteira muito bem equilibrada e com potencial de gerar bons dividendos ao longo do tempo.
E como montar essa carteira na prática? É simples, gente. É você desenhar a sua estratégia de alocação ao longo do tempo e todos os meses ir comprando os ativos, né? Então, se você, por exemplo, tem uma capacidade de aporte menor, você pode todos os meses ir comprando um ativo diferente e ir construindo a sua carteira pouco a pouco, né? É muito importante deixar isso claro. Você não começa construindo essa carteira eh, logo de cara. Você até pode desenhar a sua estratégia antes de começar a fazer os seus aportes. Inclusive, recomendo que você tenha uma estratégia antes de realizar os seus aportes. Mas, na hora de construir a carteira na prática, pô, isso é feito de forma paulatina, mês a mês. Então, é um trabalho de formiguinha. Então, quando eu comecei, por exemplo, eu montei toda a minha carteira de fundos de tijolos, depois adicionei os fundos de papel e, por fim, eh, expus ali um pedacinho pequenininho, uma tese um pouco mais arriscada, mas que ao mesmo tempo são fundos imobiliários que, embora eu falo que seja de tese arriscada, são fundos que possuem uma boa diversificação, como por exemplo é o caso do Risa Terrax, como é por exemplo o caso do TH, que também tem uma carteira muito bem diversificada, mas que tem um nível de risco maior, tem resultados mais voláteis, mas por isso, a exposição deve ser pequena nesse tipo de fundo. Então, quando você for construindo a sua carteira, vai ser dessa forma. E eu até recomendo, né? Construa primeiro a sua carteira de tijolos, depois vai ali, construa a sua carteira de papéis e, por fim, deixa essas teses mais arriscadas, né, para quando você já tiver toda a sua espinha dorsal ali da sua carteira de fundos imobiliários montado. Porque caso, né, uma tese arriscada, um pouco mais arriscada, né, dessa vier a sofrer uma variação ali um pouco maior, como por exemplo aconteceu com o Tegar 11, né, você não tenha tanto susto e a sua carteira ela também não seja severamente impactada. E na hora de construir essa carteira é trabalho de formiguinha. Se eu tenho um aporte menor, beleza, todo mês eu compro um ativo diferente e vou construindo a minha carteira. Pô, se eu tenho uma capacidade de aporte maior, daí dá para você comprar 2 fundos imobiliários por mês, 3 fundos imobiliários por mês, até construir a sua carteira ao longo do tempo. Então, é basicamente assim que eu construir a minha carteira de investimentos. E conforme você viu, uma carteira, de certa forma, simples de ser montada, não tem muito trabalho, não tem muito mistério por trás da estratégia de alocação em fundos imobiliários. E você viu que no longo prazo é uma carteira que tende a ter bons retornos. É claro, o estudo que eu fiz aqui comparativo, olhamos apenas para os últimos 12 meses. O ideal é que o investidor ele faça esse estudo e olhe para prazos maiores. Mas quando você tem uma carteira muito bem diversificada, com ativos de bons fundamentos, essa carteira ela tende a ter bons resultados no longo prazo, beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso, espero que tenha gostado. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.